No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 setores com forte potencial de crescimento nos próximos 10 anos que, se você for investidor, você tem que ficar de olho. Logo depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Caio aqui da equipe do Já Investe e antes da gente partir para o conteúdo de hoje, eu já quero te pedir para você se inscrever no canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixa o like nesse vídeo aqui também se te agregar de alguma forma para ajudar a gente a chegar a mais investidores. E também eu queria falar para vocês que eu vou falar de várias empresas aqui e nenhuma será recomendação de investimento. Se você quiser saber as nossas recomendações aqui, né, da nossa research, é só você se tornar assinante Pro no primeiro link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, certo? Bom, partindo aqui para o tema do vídeo, eu separei aqui 3 setores, né, setores que estão com uma demanda, né, com uma tendência de crescimento muito forte para os próximos 10 anos. Mas muita gente pode não saber o que eu quero dizer aqui com essa tendência, o que é esse trend que eu estou falando para vocês. A melhor forma que eu achei de descrever aqui é que é um movimento de consumo direcionado. Ou seja, por algum motivo, um certo produto ou serviço passa a ser muito mais demandado pelas empresas e pelas pessoas, de um movimento direcionado. E isso pode acontecer por vários motivos. Eu listei alguns aqui. Pode ser, por exemplo, por uma mudança cultural. Então, por algum motivo, alguma coisa cultural está movendo um consumo de um certo serviço ou produto. Pode ser por um avanço tecnológico, ou seja, alguma tecnologia que agora permite com que a gente consuma esse novo produto, esse novo serviço, de uma forma que a gente não conseguia consumir antes desse avanço tecnológico. Pode ser por algum movimento político, né, alguma legislação que force ali a um consumo direto, né, um direcionamento de consumo, ou algum movimento social, a própria sociedade se movendo para consumir mais ou deixar de consumir algum produto. E também pode acontecer por um choque de oferta e demanda, que force as pessoas a buscarem algum produto alternativo, gerando ali uma tendência de consumo para esse produto alternativo, tá? Tem mais motivos aqui, mas esses são só alguns que eu listei. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu trouxe um exemplo prático aqui pra gente. A Netflix, né, para quem não conhece, é difícil hoje em dia, mas foi uma das primeiras empresas de serviço de streaming, ou seja, uma das primeiras empresas a oferecer um serviço que possibilitava as pessoas assistir ali filmes e séries direto da casa deles por uma assinatura mensal. Isso foi uma tendência muito forte nos últimos 10 anos, né, entre 2010 e 2021, mais ou menos ali, que foi a época que a Netflix foi reinando quase que sozinha, e essa tendência foi trazendo novos players para o mercado, né? A Amazon, a Apple, a Disney e vários outros concorrentes que foram surgindo. E qual é a vantagem, né? E qual foi o ponto positivo da Netflix ter surfado essa tendência de consumo cultural e tecnológico que começou a ocorrer ali de 2010 para frente? A gente vê que a empresa que consegue surfar esses movimentos consegue ter uma multiplicação de capital muito forte, né? Então a gente vê ali que entre 2011 e 2021, mais ou menos, a Netflix multiplicou o capital investido em mais de 100 vezes, saindo de uma empresa que valia 3 bilhões de dólares, passando de 300 bilhões no pico em 2021. É lógico que recentemente ela caiu, ela está mais próxima aí dos 100 bilhões, mas mesmo assim chega a ser uma multiplicação muito forte. E todo esse movimento que a gente vê aqui é justamente porque ela foi surfando toda essa tendência, todo esse trend novo que surgiu nos últimos 10 anos. Tá claro? Então agora eu vou mostrar para vocês 3 novos setores que eu acredito que vão ter uma tendência de crescimento tão forte quanto essa que eu trouxe aqui da Netflix. Bom, e o primeiro que eu trouxe aqui foi o e-commerce, tá? Especificamente vendas online de empresas diretamente para pessoas. E esse pode parecer um pouco estranho estando aqui nessa lista, porque o e-commerce já foi uma das grandes tendências dos últimos 10 anos. Mas o que acontece é que durante o ano de 2020 e 2021, por conta da crise que a gente teve, forçando todo mundo a aprender a consumir online, consumir de casa, impossibilitando as pessoas de irem para as lojas, forçou uma evolução nesse segmento que fez com que todas as empresas tivessem que avançar ali nas suas tecnologias quase que 5, 6, 7 anos em apenas um ano. Então isso fez com que as pessoas entrassem muito mais rápido no e-commerce do que se esperava anteriormente. É por isso que a gente tem uma expectativa, aqui de acordo com a pesquisa feita pela Precedence Research, de um crescimento de 7,6% ao ano entre os anos de 2022 e 2030, saindo de
3,8 trilhões de dólares, chegando a 7,4 trilhões de dólares em 2030, o valor total de mercado do e-commerce. E isso daqui pode não parecer um grande crescimento, né, quando a gente pensa em crescimento composto de 7,6%, mas em valor nominal é muito forte, tá? Então só de expansão que a gente vai ter nos próximos 10 anos, o esperado é que tenha mais ou menos aí 3,6 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. Isso é espaço para muita oportunidade. Então, só para vocês terem ideia, se alguma empresa conseguir captar 10% disso, essa empresa vai conseguir captar um valor desse mercado de 360 bilhões de dólares. Isso dá mais de 10 Magazine Luizas no topo de valor de mercado que ela já teve, para vocês terem ideia do tamanho da oportunidade. E é um segmento, né, que a gente sabe que tende a ter poucos campeões. É um segmento de milhares de players, de milhares de concorrentes, mas que no longuíssimo prazo tende a se consolidar em poucos campeões que vão absorver aí boa parte desses 3, 4 trilhões que vão ter nos próximos 10 anos. Então é um segmento muito interessante para a gente estar de olho, é um segmento fácil para você entender e investir. E eu separei aqui alguns players desse setor e o que você deve buscar quando você estiver estudando, tá? Então, se você quiser se expor diretamente ao varejo, né, e-commerce online, você pode buscar empresas como a Magazine Luiza, ou se você quiser evitar um pouco desse risco específico do Brasil, a gente tem o Mercado Livre atuando aí mais fortemente em toda a América Latina. A gente tem empresas que atendem ali um público mais nichado, como a Enjoei, por exemplo. A gente tem o segmento de galpões, né, a logística vai ser muito importante para a evolução do e-commerce, então se expor através de um fundo imobiliário como o XPLG, que tem vários ali clientes que têm ligação com o segmento de varejo. A gente tem, por exemplo, empresas que vão prover tecnologias que vão permitir com que o varejo, né, eletrônico se expanda, como a ClearSale, que oferece ali softwares de segurança online para essas empresas. E a gente tem também empresas, por exemplo, que prestam serviços para as empresas de varejo, como a Allied, ou a Lead, eu nunca lembro como fala, que oferece ali uma equipe de vendas para as empresas de varejo dentro de pontos específicos de shoppings e nas ruas. Então você pode se expor de várias formas ao setor, esse crescimento do e-commerce. E o que você tem que buscar, na minha visão, é um efeito de rede forte, tá? Então o Lucas explica muito bem, o Lucas, o nosso analista principal aqui do GA Invest, explica muito bem isso no vídeo de varejo, tá? Quem não assistiu ainda, recomendo fortemente, vou deixar o card aqui. Ele explica o quanto importa esse efeito de rede, ou seja, quanto mais clientes compram no Mercado Livre, por exemplo, mais vendedores vão sentir que faz sentido entrar na plataforma e vender na plataforma. E é um ciclo muito virtuoso. Então, quanto mais a empresa tem esse efeito de rede, mais forte para ela. Poder de marca. Então, se você tem esse efeito de rede muito forte, uma qualidade de serviço muito forte, mais e mais pessoas vão querer comprar daquela marca, daquela empresa. Então, eu aqui, por exemplo, só compro agora na minha casa do Mercado Livre, porque é o único que eu tenho certeza que vai chegar aqui na data que eles falam que eles vão chegar. Então isso é muito importante para a maioria das pessoas, tá? Então o tempo de entrega também tem sido muito relevante nesse setor. Escala, então, é um setor que demanda bastante investimento. A gente está vendo os investimentos bilionários que a Amazon está fazendo, que o Mercado Livre está fazendo. Então aquele que conseguir um ganho de escala para atender o máximo de pessoas e conseguir abocanhar, né, e conseguir ter esse efeito de rede o mais rápido possível, tende a se consolidar no setor. E é um segmento que demanda que a gente busque empresas um pouquinho mais conservadoras, porque é um segmento muito frágil em momentos de crise econômicas. Então, se a gente tem alguma empresa com dívidas que começam a despertar um pouco da sua preocupação, talvez seja o caso de você evitar. Então, a gente tem que buscar, nesse sentido, empresas um pouco menos alavancadas. Então, agora a gente vai partir para o próximo setor que eu separei aqui. E o próximo segmento que eu trouxe aqui, que está em forte crescimento, é o de data centers, né, de nuvem e cloud. Para quem não sabe, toda a informação que a gente tem hoje gerada na internet, ela é armazenada e processada em algum data center. Então, esse vídeo que você está assistindo agora no YouTube, ele está sendo armazenado e disponibilizado para você a qualquer hora do dia, para que você possa assistir aí na melhor qualidade possível que você consiga atingir. E esse segmento, né, tem sido interessante, tem sido movido e tem crescido bastante, basicamente por dois motivos. O primeiro é o avanço tecnológico, que permitiu com que
esse tipo de serviço passasse a ser prestado, né? Então, as empresas hoje em dia têm aí internets muito mais rápidas, tem aí chips, né, CPUs e GPUs que possibilitam com que esse tipo de informação seja processada o mais rápido possível, permitindo com que mais e mais empresas e pessoas comecem a despejar as informações delas na nuvem, né, e em data centers, né. E, em segundo lugar, uma mudança aí quase que cultural. Então, as empresas passaram a buscar mais eficiência ali na gestão, e é muito mais eficiente você ter uma informação online que você pode digitar e buscar do que ter uma informação em papel, né, empapelada, que você fica ali horas e horas buscando uma informação. E também uma questão ambiental. As empresas gastavam muito material, muito papel para armazenar coisas que hoje em dia são armazenadas na nuvem. Eu mesmo trabalhei numa empresa que tinha uma sala gigante só para guardar coisas, né? Guardar papéis que ficavam lá por mais de 5, 10 anos, que era necessário naquele momento, e hoje provavelmente já não é mais tanto. Então tiveram esses dois movimentos que têm aumentado aí a demanda pelo setor, e eu separei aqui alguns, na verdade, só para vocês terem ideia, né, do tamanho do segmento. Eu trouxe aqui também uma outra pesquisa da Precedence Research, que tem uma expectativa de crescimento composto anual para esse setor de 17,4% ao ano entre 2021 e 2030, saindo aqui de uma capitalização de mercado de 380 bilhões em 2021 para 1,6 trilhões em 2030. Então é um segmento que tem bastante possibilidade de crescimento, e eu separei aqui alguns cases que vocês podem se expor e de formas diferentes, e o que vocês devem olhar na hora que vocês estiverem estudando esse tipo de empresa, tá? Então a primeira, que eu acho que é a mais óbvia, é a própria Nvidia. Então é a empresa, uma das principais players aí nessa parte de processadores no mundo. Então ela oferece os superprocessadores para esses computadores que ficam ali dentro dos data centers. Então é uma forma de vocês investirem aí, estarem expostos diretamente a essa parte. A gente tem empresas mais de software, né, como a TOTS aqui no Brasil. Então é uma empresa que tem os softwares dela, em vez dos clientes da TOTS terem uma licença do programa para utilizar no computador, eles pagam uma assinatura para utilizar os serviços da TOTS na nuvem. Então é uma forma de você se expor a essa tendência de crescimento, de as empresas buscarem cada vez mais serviços na nuvem, né? A gente tem também uma forma de você investir em real estate, né? Investir em locação desses espaços de data center. Então a gente tem aqui o REIT, talvez o mais famoso nesse segmento, que é o Equinix, que ele tem milhares de data centers alugados. Então você pode se expor ao crescimento nesse segmento dessa forma. A gente tem aqui no Brasil o conhecido carinhosamente como Alzirão, que é um fundo imobiliário ALZR11, e ele recentemente começou a investir nessa parte de data centers. Não é uma forma de você se investir diretamente, né? Não chega nem a ser 20%, se eu não me engano, da receita de aluguel do FII, mas é um começo, e talvez você consiga ter um ganho aí, a uma exposição indireta a esse setor. Se você não sabia dessa informação, eu acho que é uma curiosidade que vale o like nesse vídeo. Se você não deu até agora, deixa o like nesse vídeo, tá? Uma outra forma de você se expor é com a Amazon, que ela tem aí sim um serviço propriamente dito de nuvem, né? Então ela tem alguns dos maiores empresas do mundo como clientes dela, que utilizam o serviço da nuvem fornecido pela Amazon. E o que você tem que buscar nessas empresas, né? Eu acho que o principal seria o efeito de rede. Então, quando a gente tem, por exemplo, um REIT aqui como o Equinix, que ele tem milhares de data centers, para ele custa bem menos investir num novo data center e colocar ele dentro da rede dele toda. Ele tem muito ganho com isso e pouco custo, e é muito difícil para algum outro player menor conseguir a mesma escala, o mesmo ganho de eficiência que o Equinix tenha. E esse tipo de efeito de rede também passa segurança para os clientes, né? Então, se você tem um grande fornecedor que pode ser cliente da Equinix ou de alguma outra empresa que queira começar hoje um serviço de data center, é muito difícil que passe confiança como a Equinix, que atua no setor faz tempo e que tem milhares de data centers e com certeza tem os melhores computadores do mundo, né? Até pelo dinheiro que ela tem investido nisso. Uma outra coisa que você pode procurar aqui é custo de troca, né? Isso aqui fica mais fácil de ver nas outras empresas. Então, na Nvidia, na TOTS e na Amazon, né? Um cliente que utilize os serviços da TOTS provavelmente tem um custo muito grande para trocar esse serviço, né? Esse software da TOTS por algum concorrente. Ou uma empresa que utiliza o serviço de nuvem aqui da Amazon
deve ser muito complicado para ela, depois que passou anos ali armazenando as informações das empresas, dos funcionários, dos pagamentos na rede da Amazon, para trocar isso do dia para a noite deve ser muito difícil. Ou então uma empresa como a Nvidia, né, que fornece ali os processadores, já tem os supercomputadores todos trabalhando com as especificações certas para os chips dela, e trocar isso por uma outra fornecedora de processadores, GPUs e CPUs seria um pouquinho complicado. Então são algumas vantagens competitivas que vocês têm que buscar nesse tipo de empresa. E agora vamos para o último setor que tem mais a crescer aí nos próximos 10 anos. Bom, e por último aqui, veículos autônomos. Não são exatamente veículos elétricos, embora a maioria seja, mas como eu estou trazendo aqui na imagem para vocês, são veículos aí que se dirigem sozinhos ou que basicamente precisam de um mínimo possível de interação humana ali na hora de dirigir. E as expectativas que a gente tem de crescimento para esse setor aqui, de acordo com a Precedence Research, é de um CAGR de 38% ao ano. Isso aqui é muito forte, como vocês podem ver, sairia aqui de um crescimento, de um valor de mercado de 70 bilhões de dólares em 2020 para 1,8 trilhões de dólares em 2030. Então, um crescimento composto de 38%, ele multiplica várias vezes o capital investido, tá? E o que está movendo talvez esse segmento, né? Quais são os trends que eu consigo enxergar aqui? Eu acredito que a gente está passando por uma mudança cultural. Então, a geração Z e a geração Millennial, eles já são gerações que não têm tanta paixão assim pela direção ou vontade de dirigir. Então, a gente cresceu, na minha geração, por exemplo, cresceu mais com celulares, e ter um carro que pareça um celular, que ofereça o serviço, ofereça a experiência de mobilidade, é mais importante para a gente do que efetivamente dirigir. Eu, por exemplo, nunca quis dirigir, nem quero, mas um carro desse que se dirige sozinho, eu até que aceitava. Então, assim, tem esse trend cultural, tem um trend também, assim, uma tendência de ESG, né, como a maioria desses carros aqui é visto como mais limpos, né, que utilizam energia mais limpa. Isso é uma questão mais polêmica, mas eles são enxergados assim. Eles acabam tendo essa tendência de as pessoas preferirem esse consumo justamente por ser mais sustentável. E tem um terceiro movimento, que é uma questão tecnológica, que tem possibilitado esse avanço, né, que é principalmente aí o 5G. Então esses carros autônomos, eles precisam de uma internet, uma conexão muito boa, para com que eles consigam ler ali todo o ambiente e consigam mapear, né, as ruas, os semáforos, as placas, as pessoas, para dar o máximo de segurança possível na hora que eles estão ali dirigindo em piloto automático. E isso jamais seria possível 10 anos atrás com 3G. Tá? Então, hoje, por conta do 5G e de várias outras tecnologias, o data center, como eu comentei agora há pouco, possibilitou com que esse novo movimento surgisse. Tá? E quais são aqui as empresas que eu listei aqui possíveis para você se expor e o que você deve buscar nelas? Lembrando que eu estou colocando aqui algumas empresas nessa lista, mas você pode buscar outras, aqui são só alguns exemplos. Então aqui, a primeira que vem na mente de todo mundo com certeza é a Tesla, é a empresa aí talvez pioneira nessa parte de segmentos de veículos autônomos, embora ela seja mais conhecida pelos carros elétricos, né? É uma empresa de carro elétrico. A maior parte ali, uma das tecnologias mais incríveis da Tesla é justamente o veículo autônomo dela, que se dirige sozinho ou traz mais segurança e reduz a necessidade ali da interação humana no carro dela. Então, efetivamente, se você quer se expor a veículos, talvez a Tesla e algumas outras parecidas sejam o melhor caminho. A gente tem a Nvidia, que ela vai fornecer a tecnologia de veículos autônomos para outras empresas que vão concorrer com a Tesla. Então a Tesla não quis utilizar o serviço da Nvidia e foi buscar o próprio. E a Nvidia está desenvolvendo a própria tecnologia dela de veículos autônomos para as concorrentes que queiram utilizar. Também uma forma de você se expor. E a gente tem, por exemplo, empresas ligadas à energia, né? Esses carros, a maioria deles são a bateria, né? A bateria de energia, né? Não a combustão. E algumas empresas estão buscando já entrar nesse mercado de fornecer ali os pontos de abastecimento, e uma delas aqui no Brasil é a WEG, por exemplo. Então é uma empresa interessante para você estudar, talvez para se expor de forma indireta ao crescimento desse segmento. E o que buscar nesse segmento aqui? O efeito de rede. A gente viu que o efeito de rede é uma vantagem competitiva muito importante aqui para todos esses trends, tá?
Então é uma vantagem difícil de você encontrar nas empresas, mas empresas que possuem esse efeito de rede costumam ser boas empresas. Então quando a gente tem aqui, por exemplo, a Tesla com os carros autônomos dela o tempo todo dirigindo nas ruas dos Estados Unidos e mapeando e se aperfeiçoando com o tempo, ele vai gerando ali dados que fazem com que ele esteja sempre melhor do que a concorrência. Então se hoje uma empresa quiser começar do zero, uma empresa de carro autônomo, ela vai estar muito atrás da Tesla por conta desse efeito de rede que ela tem, né? A gente tem também aqui poder de marca, então a gente vê muita gente aí querendo um Tesla, não quer um carro, né? Quer um Tesla. A Tesla tem conseguido gerar esse desejo pela marca dela ali, né? Por vários motivos. O Elon Musk é um gênio aí do marketing da atualidade, então isso faz com que as empresas, os clientes, principalmente as pessoas físicas, desejam um carro da Tesla. É escala, então, quando a gente pensa aqui na Tesla ou na VEG, aquela empresa que conseguir mais pontos de abastecimento o mais rápido possível, uma escala desse ponto de abastecimento, provavelmente vai conseguir dominar o mercado, porque uma empresa vai ter certeza que aonde ela for vai ter um ponto de abastecimento da VEG. E aí uma outra concorrente daqui a 5 anos talvez não vai conseguir mais alcançar o ritmo dessas empresas que estão investindo nisso hoje, tá? Custo de troca, então, como eu falei aqui para vocês, é muito difícil que uma empresa, por exemplo, a Volkswagen aqui, utilize o software da NVIDIA. Daqui a 10 anos ela quiser trocar por um outro, ela com certeza não vai conseguir de forma tão fácil. Então isso dá para a NVIDIA aí também uma vantagem de custo de troca muito forte. E propriedade intelectual, né? Principalmente aqui para a NVIDIA, que está licenciando e desenvolvendo vários softwares diferentes aí para veículos autônomos, para realidade aumentada, para o metaverso, várias dessas tecnologias que ela está desenvolvendo e licenciando que vão ser exclusivas dela aí por um tempo, tá? Então são coisas que você pode buscar para se expor a esse tipo de setor aqui, se você quiser investir no longo prazo nessas empresas. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, eu peço de novo que vocês deixem o like nesse vídeo e se inscrevam no canal. Se vocês gostaram desse formato de vídeo e querem a parte 2, deixa eu saber aí nos comentários. Se muita gente pedir uma parte 2, eu posso trazer mais 3 segmentos que eu acredito que tem um forte crescimento aí no longo prazo. Por hoje é só. Bons investimentos para vocês e até o próximo vídeo.